que é a parte seguindo, né? Seguindo a parte do algoritmo guloso, falar sobre o Kruskal, tá? O Kruskal, ele é um algoritmo guloso, ele faz parte, né? E aí ele é talvez o mais conhecido, acho que dessa categoria, pelo menos eu tenho a impressão de ser. E ele trabalha muito com essa questão de grafos e tal. Ele é bem interessante. O que eu vou colocar aqui, falar com vocês, são afirmações, tá? Então, como eu já dei uma explanada, eu vou explanar um pouco mais sobre o Kruskal, e depois eu trago um exemplo que é para a gente verificar, ah, deixa eu trazer para cá, a questão da corretude que eles falam, que é a correção, né, a- o teorema, vamos dizer assim, a contraprova do que, o que preconiza o Kruskal, tá? Então, aí, a partir desse momento, então, que eu começar a mostrar para vocês essa corretude, são afirmações, tá? Vai ter que viajar um pouco na maionese aí, mas dá para a gente entender qual que é o objetivo depois, tá bom? O que acontece? Então, o algoritmo Kruskal, como eu falei, ele é da turma do guloso, do algoritmo guloso. Ele trabalha em cima de grafos, também já falei, e a ideia dele é gerar o que eles chamam de árvore geradora mínima. E o que seria essa árvore geradora mínima? Ele tenta imaginar o seguinte, ó, seguindo aquele caminho ainda, como o troco mais otimizado, ou o caminho mais otimizado, alguma coisa mínima, né? Aquele custo mínimo, eu busco o custo mínimo. Dentro desse cenário, a ideia é que ele consiga montar uma árvore com um custo mínimo. E essa árvore que ele cria, eles chamam de árvore geradora mínima, né? Ou de custo mínimo, tá? Onde os pesos aí, esse caminho que ele escolhe ou que ele escolher, vai ser a ideia, a opção, né? A solução ótima, tá? Então ele trabalha justamente com esse, como ele trabalha com a questão de grafos, né? Então o lance da aresta e do vértice, isso aí a gente já estava sabendo, né? A gente já expliquei para vocês. E ali lá embaixo, lá, se o grafo não for conexo, ou seja, formado por essas partes de conexão, ele encontra uma floresta geradora mínima, aonde está relacionado com esse custo mínimo, tá? Então, a partir de um grafo que eventualmente tem N possibilidades para cada caminho, a ideia dele é fazer o quê? É simplesmente achar a melhor solução para que una todas essas os vértices, né, com o mínimo de aresta possível. Tá? E para isso, a gente, opa, mas isso aí é o guloso, tá? Ele é o guloso, mas ele tem uma outra característica. Não pode montar circuito, certo? Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Então, lá como eu falei, ele é de guloso, e aí a ideia de funcionamento de maneira bem básica é o seguinte: ele vai correndo esses vértices e vai fazendo essa análise desses conjuntos ali, desses possíveis caminhos. Então, não pode esquecer, por ser um algoritmo guloso, ele faz análises locais e não globais, tá? Então, o que que acontece? Ele verifica os caminhos, os possíveis caminhos,
as arestas, no caso, né? E os pesos dela. E aí ele vai montando esse grafo, esse segundo grafo, através dessas arestas, unificando todos os pontos, e que seja o tamanho mínimo ali, o custo mínimo, tá? Ele vai tentando fazer essa escolha. Aí até que no final ele tem essa complexidade, o Big O lá, né? M log de N. Ali, lá na frente eu troquei, N log de M. Mas é Maria log navio, tá? Por quê? Porque qual que é o custo que ele vai ter? O M é o custo de montar o RIP, né? Montar a árvore, certo? O log de N o custo que ele terá de fazer para reorganizar a árvore toda vez que o meu mínimo sair lá de cima, tá? Então, voltando, o M, ele é o custo de M vértices, né? De M arestas, é o tamanho da minha árvore, é o custo que ele vai ter para montar a minha árvore. O N é a complexidade, né? O tanto de instruções que ele vai precisar fazer toda vez que o valor mínimo que está lá na minha raiz, lá em cima, na minha árvore, ela sair. Ele vai ter que reorganizar essa árvore de novo. Então, por isso que é M log de N, tá? O Big O dele. E aí, ó, eu tenho uma situação assim, né? Que a gente já meio que já antecipou isso aqui. Então, dentro desse exemplo, né, dado um grafo de G igual a V e E, que é a parte de arestas e, e vértices, tá? Ele está montando um grafo, olha lá, certo? Nesse caso aqui específico, ainda sem arestas. Depois ele começa a montar essas arestas, unificar esse caminho, através sempre dessa escolha mínima, né? Então, o que que acontece? Ele vai removendo as arestas aonde o peso seja maior. E aí ele fala lá, né? Aqui está o guloso, né? Ou seja, aquele caminho que porventura não for o escolhido, ele simplesmente ignora. Então ele está no grafo inicial e esse mesmo caminho ele não vai, que não for escolhido, ele não vai para esse meu grafo resultante. Então os dois grafos eles são diferentes, certo? Um que seria da problematização e o segundo que seria a solução ótima, certo? Aí, uma outra situação. A cada caminho que ele faz, né, ele verifica se não forma circuito. O que é isso? Eu tenho mais aqui para frente. Por exemplo, aqui, ó. Deixa eu pegar aqui o negócio. Então, por exemplo, aqui, ó, esse caminho forma circuito, tá? Ah, se ele pegasse esse caminho aqui forma circuito. E todo circuito, para ele, vamos dizer assim, é uma coisa que desperdiça o peso, entendeu? Por quê? Porque, por definição, onde tem circuito, você pode tirar pelo menos uma aresta que você une ainda, continua unindo os vértices, sem prejuízo, tá? Porque normalmente, quando você tem a questão do circuito, é para você ter pelo menos dois caminhos para seguir, para chegar no mesmo lugar. Mas, teoricamente, seria um desperdício, já que o principal objetivo
desse tipo de metodologia de programação, vamos dizer assim, é conseguir atingir o custo mínimo, você ter dois caminhos, dois pesos para se chegar no mesmo objetivo, isso é desperdício. Então, o Kruskal, ele não forma, ele não pode ou não vai deixar formar circuito. Nunca. Então, ele tem essas duas métricas, né? De ir pelo menor custo, e a segunda métrica é de não formar circuito. Nunca ele vai deixar. Nunca. Tá? Então, essa é sempre a intenção dele, né? Através dessas métricas é que ele vai conseguir montar o seu caminho ou não. Deixa eu voltar agora, né? É só pulei isso aqui. Aqui que eu errei, ó. N log de M. É M log de N, tá? Qual que seria, então, a sugestão de implementação nesse caso, tá? RIP e a união de conjuntos disjuntos, tá? O RIP é a árvore, tá? É a árvore binária que já expliquei para vocês, aquela de valor máximo ou mínimo. Só o valor máximo é o máximo que vai lá para cima e o valor mínimo é o mínimo que vai lá para cima, tá? E aí, a partir disso, ele vai movendo a cada vez que ele tira o mínimo, que é da raiz lá, que está lá em cima, ele tem que trabalhar todo de novo a árvore para poder sempre jogar o mínimo lá para cima. Então, a sugestão para esse tipo de codificação, né? Ou seja, para trabalhar com um guloso, a ideia é sempre utilizar o RIP, certo? Ah, eu tinha até feito uma animaçãozinha aqui. Ah, engraçadinho. Bom, então, voltando no nosso raciocínio aqui, a ideia do Kruskal, e, na verdade, como qualquer método guloso, é sempre trazer o, o método, o caminho, né, a solução ótima. E a solução ótima, ela passa pelo custo mínimo, né? Mas será mesmo que o Kruskal, ele sempre vai conseguir chegar na solução ótima? Será que tem alguma situação que não pode ocorrer, que possa ocorrer, que isso atrapalharia a solução ótima? Tudo bem, ele pode até chegar próximo, mas será que ele sempre vai conseguir chegar na solução ótima? E aí esse desenho aqui traz justamente isso, né? Por exemplo, e quando eu tiver, ó, eu tenho essas situações aqui, né? Eu tenho, vamos dizer assim, dois elementos que vão precisar ser unidos, né? Então, precisa de união aqui, de alguma forma interligar. Só que as três possibilidades têm o mesmo peso. E aí a pergunta que fica é o seguinte: será que, como que ele reage quando eu tenho o mesmo peso? Como que ele pode pensar nisso aqui? Porque, veja, dependendo do caminho que ele pegar, ele pode ter um custo depois maior ou menor, de acordo com esse caminho que ele pegue, para depois unir tudo, né? Então, esse desenho é justamente para isso. Será que quando. Porque assim, como ele faz uma análise local, ele vai ver o 100. Ele não vai ver o que está para trás do 100, né? Ou para frente. Então, nesse caso que eu tenho três, quatro, cinco opções iguais, qual que é a opção que ele vai pegar, né? Nesse caso, eu te falo, qualquer uma, é aleatório, tá? Qualquer uma.
E aí, será que por ele escolher qualquer uma, ou de forma aleatória, a consequência pode não ser a solução ótima, né? Então é a partir deste momento que o que se segue aí para frente é, é uma afirmação, né? O que que faz com que, quando o Kruskal não trazer a solução ótima de maneira exata, ou seja, quando ele chegar próximo da solução ótima, mas não ser necessariamente ela, aonde que ele errou, né? Qual foi o caminho que ele pegou e por quê que fez com que ele mudasse esse caminho e que não seguisse pelo menor custo ou que ele não conseguisse atingir a solução ótima. Sendo, né, imaginando que a solução ótima não é o grafo em que o Kruskal montou. Não sei se vocês estão conseguindo me acompanhar aí. Essa aula tinha que ser na sexta-feira para a gente ir tomando cerveja, para poder facilitar a viajada. Então, o que que acontece? Tá conseguindo entender aí o raciocínio que eu estou tentando introduzir aqui, as dúvidas e as reflexões? Tá conseguindo ou não? O sábio ele deve estar preocupado em montar o código lá. Ele não está nem ouvindo. Tô aqui. Meu computador tava travando. Tô aqui. Não, tá tudo de boa até agora. Tá de Ô, boa. Eu tá resolvi aqui já bichado esse também. teu. Já? Já. Já Mais fácil do mesmo? que eu pensava. Quer mostrar a tela? Ah, o senhor que sabe. Se quiser Quer acabar a aula, pode acabar. Não tem problema, não. Não, Interromper. vou mostrar, porque aí, de repente, né, daqui a pouco, deixa eu tirar aqui a minha coisa, de repente o pessoal está mais interessado aí no que você fez. Pode ir lá, não tem problema não. Porque a minha, se eu não terminar hoje, semana que vem eu termino, não tem chabu. Vai lá, Beleza. puxa aí a tela aí. Tá. É bem mais fácil que eu tava pensando. Porque, tipo assim, Ah, hum. pera aí, deixa eu só. A hora que aparecer aí, você me fala. Você sabe como compartilhar aí, né? Achou? Sim, Tá. achei. Pera aí, deixa eu parar aqui. Aí você vê aí, você quer compartilhar só o Visual Studio, ou você quer compartilhar a tela inteira aí você vê qual que você quer aí. Pra mim apareceu que já tá compartilhando, tá? Até agora. Agora tá começando a vir. Aí, trouxe. Apareceu? Ixi, rapaz, mas dá um zoom aí, hein? Que nem de óculos eu tô enxergando. Vixe, como. Você dá. Eu Aí. tenho. Isso, aí. Tá bom? Já ajudou. Dá mais um pouquinho aí. Dá mais, aumenta um pouquinho. Aí, eu já tô vendo bem já. Bom. Ah, Então foi vai lá. simples. Foi simples. Nem precisou. Eu voltei aqui pra como tava o while, pra diferente de Ah, zero, como tava mesmo. ah, Aí aqui dentro eu testo. Se o valor for maior que 1, ele faz o que ele fazia antes, certo? Faz o ah. cálculo normal. Se o valor não, se o valor for 1 ou menor que 1, que no caso nunca vai ser menor que 1, porque a gente está falando só de valor inteiro, né? Então não vai ter valor Sim. dividido. E se ele for 1, no caso, ou ele vai ser 1 ou ele vai ser 1. Se ele for 1, aí ele já dá o resultado, uma moeda de R$ 1. Não precisa nem mexer aqui em cima, não precisa fazer nada. Porque se ele não for maior que 1, então ele é 1, porque não tem como ele ser, sei lá, 75 centavos, porque a gente não está tratando de centavos aqui. Aí eu só passei a mensagem fixa aqui. Ah, tá. Você já colocou uma. Você nem levou ele para fazer o cálculo lá para cima. Ah, nem precisa, né? Porque senão eu gastaria processamento à toa, porque essa aqui vai ser a mensagem que ele vai ter que retornar de qualquer jeito. Vai ser uma moeda de R$ 1. Não tem outra opção. Eu não consegui, pelo menos, pensar em um cenário que ele não utilize isso. Porque se for qualquer valor, se for, sei lá, se for
se for 38, vai ser 138, por exemplo. Ele vai retornar uma de 2, no caso, do 8, né? Vai retornar uma de 5, uma de 2 e uma de 1. Não tem como ele retornar outra coisa se não for 1. Aí eu pensei, tipo, pra que eu vou jogar ele lá pra cima, pra ele tratar nos centavos, pra dar mó rolo? Aí, tipo, lá em cima a mensagem tá no centavo, tá escrito centavos no final, eu teria que mudar essa mensagem só por causa desse cara e tal. Aí eu só coloquei o fixo ali. Você fez uma gambiarra. Não é gambiarra. É uma coisa melhor do que eu jogar lá pra cima, fazer o tratamento lá em cima, porque isso daí é desempenho do código, né? Ó, por exemplo, se eu colocar aqui 136,80 que a gente tava colocando, aí ele já dá direto aqui o resultado, ó, uma moeda de R$ 1, e aí depois que ele fez a moeda de R$ 1, acabou o troco. Aí ele vai lá para cima para calcular os centavos. Entendi. Isso daí seria o jeito mais fácil de fazer, mais rápido e, na minha visão, pelo menos, né, de gastar menos do processamento do sistema. No caso aqui não interferiria muito, né, porque é uma coisa pequena. Mas pensando assim, como a gente já tem que pensar no melhor cenário sempre, eu já pensei que seria a melhor forma de fazer seria assim. Não sei se estou certo, né? Porque estou aqui para aprender mesmo. Não, mas eu acho que é nessa. A ideia é sempre. Com certeza que o cenário que você está imaginando, vamos dizer assim, ele não tem como ter realmente um outro valor. Se ele tiver um outro valor, ele muda a cédula, né? Exatamente. Ele vai subir a cédula, ele não vai pegar e ficar trocando moeda, né? Pegando moeda. Ele vai subir a cédula. Sim, Simples assim. sim. Entendeu? Agora, por exemplo, se fosse um cenário que tivesse mais de um caso, aí sim eu jogaria para cima, gastaria o processamento porque seria necessário, aí eu trataria lá, assim, entendeu? Mas como nesse caso não precisa, não tem necessidade, não tem para que complicar, na minha visão. Não, tá certo. Mas é isso, beleza? Alguém ficou com alguma dúvida? Por que que ele fez assim? Só dá mais um zoom aí para eu. Aumenta aí para eu poder enxergar melhor aqui. Deu aí? Resultado, recebe resultado aqui dentro do if aí. É Resultado, isso. É para resultado. concatenar com os valores que já Ah, estavam na tá. variável. Beleza. Tá. É isso que eu não estava enxergando. Eu seto o valor para zero para ele não fazer mais o while. Uhum. Depois você jogou aqui para baixo coisa. Isso. E retornei o resultado. É isso aí. Alguém tem alguma outra ideia? Poderia também fazer um while dentro do outro, né? Mas aí não faria muito sentido, para não ficar fazendo um if toda hora. Poderia fazer um while maior que 1, no caso aqui, em vez de ser if. Aí ele repetiria toda vez esse processo aqui, sem testar nada. Aí quando ele acabar de repetir, aí fora do while igual a 1 aqui embaixo, eu colocaria dentro desse aqui. Mas fora do outro que eu fizesse aqui, eu colocaria esse cara. Uhum. Aí eu testaria, mas tipo, não tem necessidade porque é pouca coisa, né? Mas daria para fazer assim também. Mas é isso. Beleza? Ah, tranquilo. Então, fechou. Belezeira. Vou parar aqui então para nós voltar. Tá. Vamos lá, então? Vamos. Bom, então, voltando aqui, né? A gente tá parado. Opa, não compartilhei, né? Não. Pronto, foi aí?
Tá vendo o PowerPoint? Tá chegando aqui. Aí, agora foi. Então, essa é a ideia, né? Como é será que isso ele vai, quando eu tiver essa condição aqui, como é que ele vai funcionar? Como é que ele vai antes, obrigado, viu, Otávio? Obrigado. Que isso? Como é que ele vai trabalhar com essa solução, né? Ou seja, e quando ele não trouxer a solução ótima, né? O que pode ter acontecido, né? Então é isso que a gente vai ver daqui para frente com outro cenário, né? Então, é justamente a corretude lá que eu falei para vocês. Qual que é o teorema? O teorema do Kruskal determina corretamente uma árvore geradora K qualquer de custo mínimo em um grafo com conexo, ou seja, com todos os vértices conectados, tudo certinho, com custos reais, né, e associados às arestas, ou seja, todo mundo ligado e com custo mínimo. Esse é o objetivo dele. Claro, ainda sem a questão de você ter o circuito. Bom, então vamos começar dentro de um cenário, né? Nós vamos justamente imaginar uma determinada situação, tá? Então pensa que daqui para frente é um imaginário, tá? Nós vamos pensar numa situação, supor determinadas condições. E aí, para a gente chegar numa resposta que a gente já sabe. Qual que é a resposta que a gente já sabe? Nesse caso aqui, se o grafo resultante, tá, do, do Kruskal não for a solução ótima, tá? Vamos dizer que a solução ótima, fazendo por um outro método qualquer, chegou numa solução mais apropriada. Por que que o Kruskal não chegou? Né? Tudo bem, ele aproximou bem, mas por que que ele não chegou? Por que, gente, que ele pode não ter chego? O que que vocês me falam? Por que que será? Eu vou responder Quem, não, mano. Eu vou ficar esperando os moleques aí, que eles não estão. Quem que dá um palpite, gente? Tá fácil, né, meu? Eu já devo ter dado um monte de dica aqui, né? Tá fácil esse negócio. Por quê? Niente? Ave Maria, hein? Os O, moleques o foram. Sabe, o Sabe já trabalhou demais hoje. Por quê, gente? Que dado um caminho aonde ele tem lá dois, três, quatro, cinco opções, sei lá quantas opções, com o mesmo peso, essa escolha aleatória que ele faz pode levar ele para um caminho que não é a solução ótima, tá? Então, dentro dessa situação aqui, cadê meu mouse? Aonde eu tô? Aqui. Dentro dessa solução, vamos imaginar que ele pega esse caminho. Automaticamente, ele vai ignorar esses outros, né? Ele vai jogar fora. Ele vai ficar com isso aqui. Mas vamos imaginar que, por ele ter pego esse caminho, ele caiu numa sequência que acabou tendo mais peso. E sendo que, vamos imaginar que, sem olhar os números aqui, tá? Sem necessariamente olhar os números. Mas vamos só pegar esses 300 aqui. Vamos imaginar que a solução ótima, ela veio por esse caminho e não por aquele. E porventura, por um azar, ele pegou esse. Ou seja, a escolha aleatória que ele faz quando ele tem caminhos com o mesmo peso é a única maneira dele não chegar no valor ótimo, na solução ótima. Que como ele vai escolher, fica meio que
a meio que na sorte, você concorda? Uai, ele não escolheu aqui, uai, vai fazer o quê? Vai ser meio que na sorte. Se deu certo, deu. Não deu, amém. Tá? Então é essa a jogada, tá bom? Então, a gente já sabe o porquê. A jogada agora é comprovar isso, tá bom? Nós vamos tentar, então, comprovar essa situação. Essa é a brincadeira. Bom, agora é viajada, tá? Então, aqui, ó, eu tenho a solução do Kruskal e a solução ótima. Esquece o desenho, tá, gente? Esquece o desenho. Parecendo um negócio de DNA isso aí, sei lá. Jesus. Esquece o desenho. Nós vamos tentar verificar se esse grafo, em termos de peso e tal, é o mesmo que a solução ótima alcançada por um outro método, alguma outra coisa. Certo? Mas a gente quer chegar nesse ponto, tá? Bom, então, o que a gente tem para fazer, né, nesse sentido? Para a gente poder tentar comprovar se o caminho do Kruskal foi o mesmo, esse grafo do Kruskal foi o mesmo da solução ótima. Basicamente, como os desenhos aqui não são idênticos, né? A gente vai ter que ir o quê? Olhando vértice por vértice, para ver se todos os vértices que estão aqui, tá? E, sobretudo, as arestas. Se todas as arestas que estão aqui, estão aqui. O vértice vai estar, né? Mas e as arestas? Vai estar aqui, será? Né? Então, a gente vai ter que ir olhando opção por opção, né? Então, claro que a gente não vai ficar fazendo isso aqui, a gente vai tentar supor um bug aqui, um pau, tá? Então, vamos imaginar assim, o E1, aqui, esse E1, ele está aqui na solução Kruskal, e ele também estava aqui. Ah, beleza, então o E1 a gente ignora. O E2, o E2 está aqui e aqui, beleza. Vai aí menos um, tá. Vamos imaginar que o EI não está, tá? A gente veio certinho e quando chegou no EI, a solução ótima tem ele, essa aresta, mas o Kruskal não. Ué, por que aconteceu então que o Kruskal, ele não pegou esse caminho e a solução ótima inclui esse caminho, né? Então, olha lá, ó, justamente aqui, ó, EI, e o EI, ó, o desenho do autor, o EI, só que no Kruskal não tá. É claro que... Professor, Oi. repete por favor. Aqui travou. Ah, tá. Então, Sávio, o seguinte, vamos imaginar que a gente veio olhando aresta por aresta e veio batendo, ou seja, as arestas que estavam no Kruskal também estavam na solução ótima. Só que a gente escolheu a EI como estar na solução ótima, mas não está no Kruskal, tá? A gente está fazendo, né? Dar esse pau. Podia ser qualquer uma. A gente está imaginando, porque assim, a gente sabe que ele vai buscar a solução ótima. A gente está tentando comprovar o teorema dele, né? E se em dado momento, em dado grafo, não for a mesma,
a solução ótima não for a mesma solução dada pelo Kruskal. É isso que a gente está tentando fazer, né? Então, o que acontece? A gente chegou aqui e falou, não, vamos imaginar que a EI não está no Kruskal, mas está na solução ótima. Então, ou seja, o Kruskal, alguma coisa aconteceu que fez com que o Kruskal não aceitasse ou não tivesse pego esse caminho, né? Então, o que acontece? A solução ótima estaria isso aqui, ó. Vamos imaginar que aqui também daria circuito, né? Né? E aí você fala, mas é por isso que não pegou. Tá, mas a solução ótima não teria o circuito. Vamos imaginar o seguinte, olha lá, formou o circuito. Vamos imaginar que também vamos tirar essa ligação aqui. Então, a gente está supondo, então, que sem essa aresta X é a solução ótima. Esquece ela. Esquece, isso aqui não tem. Essa é a solução ótima. E essa é a solução encontrada pelo Kruskal. E aí a gente percebeu que realmente a EI não tem aqui. Aliás, não tem na ótima. Não tem no Kruskal, Cacilda. Mas tem na ótima. Tá? Então o Kruskal pegou essa X, vamos imaginar, que a ótima não tem. E o Kruskal não pegou a EI e que a ótima tem. Eles trocaram. Por algum motivo eles trocaram. E aí o exercício aqui se trata justamente disso. Por que será que eles trocaram? Por que o Kruskal não pegou a EI e descartou o X? Né? Por que ele pegou o X? Essa é a ideia. Então, lá, vamos imaginar que a aresta X não está no Kruskal. Ah, desculpa. Não está que escrevi errado. Não está na ótima. No Kruskal ela está. Então, o que acontece? Espera lá. Vamos imaginar agora refletir. Ó, vamos analisar o custo da aresta X e que o custo da aresta EI. Então, ó, se o custo da X for igual a EI, o que será que aconteceria? O que vocês me falam? Então, lembrando o cenário. O Kruskal, ele deu uma solução que não é idêntica à solução ótima. A gente chegou à conclusão que tem duas arestas que se diferem entre os dois grafos, certo? O primeiro, o Kruskal, ele tem uma aresta X, que a gente está chamando de X, mas não tem a EI. E no grafo da solução ótima, de custo mínimo, tem a EI, mas não tem a X. Então, ou seja, alguma coisa aconteceu que fez com que o Kruskal pegasse um caminho e não seguisse o caminho que foi comprovadamente posterior, né, com a solução ótima. Então, será que se o X, o custo do X, fosse o custo igual ao custo do EI, o que aconteceria? Seguindo essa viajada aí, o que aconteceria, gente? Ué, provavelmente ele seria então uma solução ótima, não é? Então, Ele... mas isso para o Kruskal, o que ele acarretaria? A escolha aleatória dele, não é isso? Ah, sim, sim. Se fosse o mesmo peso das duas, gente, ia forçar o Kruskal fazer a escolha aleatória, se fosse o mesmo peso. E aí sim poderia acarretar, como eu falei, uma escolha por um caminho errado. Bom, tudo bem, isso é uma possibilidade. Se Mas, o tipo assim, professor, não entendi. Tipo, se
se ele tem. Se o X é igual ao EI, então o X já não leva pelo mesmo caminho que o EI levaria? Então, na verdade, não é que é o mesmo caminho, mas ele teria, olhando pelo Crusco, que é um guloso que analisa localmente, ele nesse ponto traria o mesmo custo. Entendeu? Eu não estou olhando o caminho que vai lá para frente. O Crusco não faz isso. Ele olha, eu tenho dois caminhos à minha frente. Os dois é tipo assim, os dois me levam para São Paulo, tá? Mas eu não sei, eu posso posso sair daqui, ir para Minas, ir lá para não sei aonde, não sei o quê, e ir para São Paulo. O outro eu vou aqui pela Anhanguera. Mas o Crusco ele não vê isso, ele só vê o para São Paulo, né? Ou seja, ele vê o custo. Se os dois tiverem esse caminho, custo um, os dois, custo um. Como ele não vê a continuidade, isso vai fazer ele fazer com que ele faça uma escolha aleatória. É Qualquer tipo um. assim, ele olha, tipo assim, tipo, esse aqui vai pro mesmo lugar que esse. Tipo, não me É, importa como que ele vai, ele só vai. então Então ele é o mesmo peso, então eu vou escolher qualquer um. qualquer um. Aí Entendi. depois que, né, conforme, porque aí vai fazer vai me, vai me levar para outros caminhos, outras escolhas com custos dela, e o outro também vai me levar para outro caminho que também terá outros custos. Mas ele não vê esse caminho inteiro. Ele vê só aquele pedaço que está na cara dele. Então, se os dois fossem o mesmo custo, iria forçar o Crucible a fazer uma escolha aleatória. E aí sim poderia fazer com que ele tivesse escolhido o X e fosse por um caminho, ao invés do EI. Entendeu? Mas isso foi meio que na sorte. Só que Entendi. pela nossa reflexão, o EI levou o caminho ótimo, a solução ótima, não o X. Você entendeu? Sim. Aí, se o custo do X fosse menor que o custo do EI, né? Ele teria. ah, Aí, nesse caso, ele teria escolhido o X como de fato ele escolheu, mas ele foi uma escolha aleatória, concorda? Mas se o Sim. custo do X fosse menor, aí ele obrigatoriamente iria pegar o custo do X. Mas aí a minha solução ótima também iria pelo X. Porque, Entendeu? consequentemente, é o caminho menos custoso. Isso. E se eu tivesse, eu não coloquei isso aqui, mas poderia ter colocado. E se o custo do X fosse maior que o custo do EI, né? Ele obrigatoriamente iria pegar o custo do EI. Então, veja, a única situação que poderia fazer diferenciar as escolhas da solução ótima para a solução encontrada pelo Kruskal é quando o peso ali das arestas do X, que a gente denominou como X e o EI, fossem iguais. Porque das outras condições possíveis, tanto a solução ótima, encontrada por qualquer outra metodologia, como a solução do Kruskal, eles iam seguir a mesma linha. Você entendeu? As outras duas possíveis situações. A única que poderia ser diferente seria quando as duas arestas fossem iguais, que tivesse o mesmo peso. Porque aí o Kruskal ia fazer uma escolha aleatória. A gente já viu essa definição, né? Então, o que que acontece?
a gente está comprovando, então, e aí mais para frente ele vai ficar falando mais sobre isso, né? Mais para frente ele vai chegar nessa situação em que a gente está chegando nesse momento. Ou seja, o Crusco ele só não encontra solução ótima quando ele se depara com arestas de mesmo peso. E aí, quer dizer, ele pode não encontrar, porque às vezes ele pode escolher um caminho, mesmo que seja aleatório, mas que levou ele a ser a solução ótima. Isso pode acontecer. Mas ele tem a condição, em determinados momentos, de não escolher a opção certa, o caminho certo, porque a visão dele é limitada, tá? E aí ele pode não trazer a solução ideal, né? Aí é que ele está falando é, as, justamente quando que o CX fosse maior que o coisa e tal, poderia trocar. Normalmente, se você trocasse esses dois caminhos, então, por exemplo, vamos imaginar, vamos ver se o Kruskal ele iria trazer a solução ótima. Troca. Tenta fazer com que ele escolhesse a EI. Ele tem que dar a solução ótima, né? E aí, o que se vê é que quando ele não traz a solução ótima, é que em determinado momento ele fez uma escolha que não é a correta. Mas, se você pegar naquele momento e trocar, pedir para ele, né, seguir um outro caminho, ele chega na solução ótima, na solução ideal. Certo? Esse é o teorema. E aí, toda essa parafernália para chegar nessas conclusões, certo? Que ele normalmente ele traz um caminho muito eficiente, tá? E aí, ó, quais são as vantagens, né? Ele é rápido e eficiente e de fácil implementação, tá bom? Desvantagem: nem sempre fornece uma solução ótima. Essa é a grande jogada por conta do que a gente acabou de confirmar. É quando ele tem dois pesos iguais. Só. Não tem outro cenário que faça o Kruskal não dar uma solução ótima. É só quando tem isso. Não considere uma solução tomada, né? Não reconsidera, não. A partir do momento que ele tomou o caminho, ele joga fora todo o resto e vai embora, tá? E a conclusão? Neste caso aqui, complexidade O de N, mas se você pensar no geralzão, como ele é um, uma, um coisa guloso, um algoritmo guloso, é M log de N, tá? Ele é logaritmo por quê? Porque ele monta árvore, tá? E aí, nesse caso, a programação dinâmica, por conta disso, às vezes ela se mostra mais interessante, porque ela não tem esse erro, né, de cálculo. Só que o Kruskal acaba sendo mais rápido, né? Aí você tem que ver o que é mais interessante para você, né? Por quê? Porque lembra que a programação dinâmica, ela pega determinados valores e armazena numa tabela auxiliar, né? Imaginando que se precisar daquele valor, né? Ao invés dela chamar lá a questão da retro
Puta, cara, eu não consigo guardar isso. Como que é, gente? Vocês sempre me ajudam aí, o nome da bagaça? Retroatividade? Isso, da retroatividade. É... Não é bem esse nome, mas pode ser ela, né? É... Se eu não me engano, não é esse nome, não. Recursividade. Recursividade. Isso. Ao invés dela chamar recursividade, ela chama a opção que está na tabela. Mas ó a trabalheira que vai dar, né? Então, nesse caso, o Kruskal, ele é mais rápido, porque ele não fica avaliando esse tipo de coisa. Ele vai lá, escolhe o que tá menos, o que tem menos custo, e se for igual, ele pega um qualquer lá e seja o que Deus quiser. Então, ele acaba sendo mais rápido, né? Agora, se você considerar que nem sempre a opção, ainda mais se você tiver, correr o risco de ter pesos iguais aí, né? Custos iguais. Nem sempre, às vezes pode ter pesos iguais aí, custos. Aí eu acho melhor ir para o lado da programação dinâmica, já que seria mais garantido ela te trazer algo que tem um custo mínimo, né? Seria mais interessante. Aí aqui, ó, na semana que vem, a gente faz esses exercícios aqui, eu trago até mais, tá? Eu vou até trazer mais exercícios para a gente brincar. Aí como referência aí, ah, o professor Marcelo, lá da Federação, da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, tá bom? Então, o que que acontece? Essa é a jogada do Kruskal, do guloso, né? Que é o coisa mais conhecido, mais famoso. Conseguiu entender aí o que a gente tentou comprovar hoje? Sim. Então, é bem interessante esses desenhos. Tudo bem que é meio sobrenatural, né? Meio surreal. É, é um negócio bem projeção, tá? Mas é uma maneira bem fácil de você entender por que que o Kruskal, em determinados momentos, não, não escolhe o caminho ideal, né? Passo a passo, a gente vê que, seguindo realmente o que está lá com os conceitos, a gente chega mesmo quando seja através de desenhos e tal, você consegue chegar realmente na resposta que o teorema ele comprova. Tá certo? Dúvidas? Tranquilo. Só o Sávio só acho que só o Sávio tá na frente do computador, o resto tá jantando. O Wesley eu sei o que ele tá fazendo. Mas o resto, o Tô Nicolas, jogando o LOL. Flávio, o Tiago, eu não sei se eles não têm fone, né? Eu tô Ou presente. Eu tô sem fome. agora o Thiago falou. Tô presente, tô aqui ouvindo. Ah, tô jogando LOL não, viado. Tô trabalhando aqui. Eu tô sem fome. Sei. Tá Não, trabalhando de gamer, né? Nada. YouTuber. Não, preparando envio aqui da versão do cliente aqui que amanhã você tem que enviar para ele. Aí, ó, tá fazendo as coisas correndo. Aí amanhã vai enviar, vai dar pau em tudo. Você vai ver só. Tem tester aí? Então, eu tô até agora porque eu tô testando. Senão já Vixe, tava é você feito. mesmo que testa? Rapaz, moiou. Eu que testo, eu que preparo, eu que envio, eu que tomo. É só Bom que eu. você ganha o Aí, salário de todo mundo, né? Ah, coitado de mim. O meu é o salário mais baixo da firma. Ai, que dó. Ele entrou ontem, ele faz 2 semanas que ele tá na É firma. o salário mais baixo da firma, 5 mil. Você é louco, filho? Se eu ganhasse 2 contos, já tava feliz já.
Já ganha. Já ganha. Tá Beleza? quase. Então, tá Não quase. trabalhando com Java, tá bom. É. Não, Nada contra, hein? por enquanto é só SQL, por enquanto. O que é?